Nelson, vamos orar por ele nessa manhã. Está um pouquinho adoentado aí da sua garganta. Eu acho que essa gripe não foi aqui não, né? Foi assim deve ter sido no Pássaro de Prata, né? Mas vamos orar então. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Nelson, por tê-lo aqui conosco nesta manhã. Tu possa fazer do teu servo um instrumento para nos abençoar com a tua palavra. Obrigado pela sua vida, pela igreja, pelos irmãos, por esse momento que a gente tem dedicado neste final de semana, Deus, para pensar um pouco no nosso lar e na nossa casa. Nos abençoa ricamente, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. É complicado, né? Um cabo dessa altura vai usar o microfone, sai e deixa um negócio desse, olha só, é complicado, né? Agora sim, agora chegou ao meu nível, né? Gente, bom dia, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo é um privilégio, né? Compartilhar a palavra de Deus para a gente é uma grande honra. Por isso que a gente chama isso de privilégio realmente, mas também é uma grande responsabilidade, né? No sentido de ser fiel àquilo que as Escrituras nos mandam expor, e seja agradável a mim ou não, seja agradável a você ou não, a necessidade de ser exposto. Nós precisamos ser muitas vezes confrontados segundo assim a palavra nos direciona. Eu ontem cometi uma gafe terrível, e eu estou aqui e vou corrigir isso hoje e vou corrigir à noite, corrigir agora e à noite. Eu vou apresentar para vocês a minha esposa que está ali, Keila. Tem sido a minha parceira, tem me suportado aí ao longo desses 10, 11 anos de casados. Nós temos 2 filhas, a mais velha chama Lara, 10 anos, e a mais nova chama Fernanda, tem 4 anos de idade. Primeira vez que a gente viaja e deixa, e a gente não as leva. Então eu estou assim, com o coração morto de saudade das minhas filhas, mas né, são momentos e são experiências que são necessárias, porque daqui para frente a gente não prepara filhos para ficar dentro de casa. A gente prepara filho. O pastor está aí passando por essa experiência, já está se preparando para esse momento. Ok? Queridos, olha só, ontem eu falei sobre a questão dos desígnios da graça, mostrando qual a função, mostrando a estrutura da família e a função de cada um. A gente sabe que a família é pai, mãe e filhos. Uma coisa boa que aconteceu recentemente foi a elaboração do Estatuto da Família, aprovado pela comissão no Congresso, que vai ser votado pela Câmara. Mas uma das coisas boas é estruturar, fazer o Estatuto da Família baseado nesses 3, pai, mãe e filhos. No meio jurídico, alguns dizem que isso é um retrocesso. E eu debatendo com 2 sobrinhas minhas que são advogadas, ela falando, tio, isso aqui é um retrocesso para o meio jurídico. Mas eu falei, olha, há retrocessos que são necessários para que se estruture algumas coisas. Então, ontem nós mostramos o quê? Que a família, a gente precisa compreender quais são as orientações da palavra de Deus, a função de cada um. Deus ali não está instituindo superioridade nem inferioridade. Deus está estabelecendo a função de cada um, para que essa família possa funcionar de forma organizada, de forma saudável. Hoje, eu quero dar continuidade falando o seguinte: relacionamento. Por mais que a gente tente fazer de forma correta, por mais que a gente siga a orientação da palavra de Deus, mas nós vamos cometermos erros. Relacionamento, ele passa por processos de desgaste. A convivência, primeiro porque quando você, por exemplo, pega um casal, a mulher e o homem, cada um tem uma formação diferente. Os meus pais tiveram e me deram uma formação, a minha esposa teve outra formação. Aí pega esses 2 mundos e colocam para conviverem 24 horas por dia.
Por mais que haja proximidade, por mais que tente haver encaixe, não tem como. Relacionamento tem choques, tem atritos, há desgastes. E outra coisa, tem alguém aqui que é perfeito? Billy Graham, certa vez, pregando, e ao final da pregação dele, alguém procurou ele e falou: pastor, eu ainda estou procurando a igreja para mim poder congregar nessa igreja. Porque pastor, para mim a igreja tem que ser assim, 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 assim. Eu quero uma igreja que seja perfeita para mim poder congregar. Aí o pastor Billy Graham virou e falou assim: meu irmão, o dia que você encontrar essa igreja, faça um favor para mim. Qual, pastor? Não entre nela não, irmão, porque se você entrar, você vai estragar essa igreja. Então não tem jeito. Relacionamento, convivência, eu não sou perfeito, eu tenho erros. Até hoje na minha vida eu olho para mim de repente no meu casamento e percebo coisas que eu olhava para o casamento dos meus pais e dizia assim: nossa, eu não quero repetir esse erro do meu pai nunca. Hoje eu estou dentro do casamento e de repente eu estou me olhando agindo, meu Deus, estou igual ao meu pai. Nós trazemos essa herança e acabamos trazendo isso para o nosso casamento. E ao longo da convivência os desgastes vão surgindo. E aí é justamente esses desgastes, essa imperfeição, que vai gerando situações em que o casamento, dentro do relacionamento familiar, exige de você algumas posturas que muitas vezes o casamento caminha, a família vai se destruindo, porque não traz para dentro de si alguns princípios que são necessários para que haja dentro do relacionamento familiar. E muitas vezes nós não compreendemos, porque Deus, primeiro Deus deu os desígnios da graça. Os desígnios da graça são as orientações para dizer: você quer ir bem? Siga esses passos. Mas aí Deus diz assim, compreendendo que você é imperfeito, você é falho, Deus diz assim: no entanto, como eu sei que vocês vão falhar, eu vou dar para vocês o remédio da graça. Os desígnios é aquilo que diz como você deve fazer para você viver bem. O remédio da graça é aquele processo pelo qual Deus diz assim: eu vou estabelecer isso aqui, para caso você falhe na observação disso aqui, introduza isso. Os remédios da graça são instrumentos de Deus para corrigir ajustes da falta ou ausência de alguma coisa que você não cometeu ao longo da sua caminhada. E para isso, eu vou trazer para nós aqui nessa manhã o melhor exemplo sobre relacionamento familiar, onde a gente vai ver o remédio da graça sendo exercido nesse relacionamento familiar. Não tem nada, família mais maravilhosa para mostrar isso para a gente do que a família de Jacó. A família de Jacó. Por isso eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. São vários textos que nós vamos começar por Gênesis 37, do 1 ao 11. Eu vou fazer essa leitura para a gente andar um pouquinho, para a gente correr um pouquinho mais. Gênesis 37, do 1 ao 11, diz assim esse texto: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais.
pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram meus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Por acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja o 19, o versículo 20. Versículo 19 e 20 diz assim: diziam ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora matemo-lo e o lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Versículo 26, olha o que diz o versículo 26: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Verso 27, não, desculpem, verso 31 ao 33, ele diz assim: então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, e fizeram-no levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Queridos, a primeira, eu quero mostrando para vocês o seguinte: família é lugar de relacionamento, e relacionamento tem desgastes, relacionamento tem erros, e o que nós vamos perceber aqui nessa história, olha só como a família de José, de Jacó, é caracterizada aqui por esse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só, a família de José aqui no texto que nós lemos, ela é caracterizada por uma série de atitudes danosas e inconvenientes. No capítulo 37, primeira coisa, Jacó tinha quantas mulheres? Jacó tinha 2 e mais 2 concubinas. Então, olha só, ele possuía 2 mulheres, Bila e Zilpa, e possuía mais 2 concubinas. Ok? Para os nossos dias, isso para aquele período, era um período tolerável, mas não era o alvo de Deus para o homem. Às vezes a gente olha isso na Bíblia e a gente engole isso. Deus nunca aceitou que o homem tivesse mais de uma mulher. Deus tolerou. Se você olhar, quando Jesus foi interrogado sobre divórcio, Jesus diz o que? Havia um debate sobre a linha de Rimel e de Shalai. Uma era muito tradicional, que dizia o seguinte: não se pode divorciar de forma nenhuma, e a outra dizia: não, você pode divorciar por qualquer motivo. E Jesus vira e responde a esse debate dizendo que todo mundo estava assim: será que Jesus vai para essa linha ou Jesus vai para aquela linha? Será que Jesus vira e diz o quê? Como era no princípio. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez a mulher para o homem e o homem para... A intenção de Deus nunca foi, o propósito de Deus nunca foi que o homem tivesse 2 mulheres. Deus tolerou. Segunda coisa acerca dessas atitudes danosas e inconvenientes, olha só, o que nós destacamos na relação de Jacó com seus filhos? O que é mais claramente salta aos nossos olhos
o relacionamento de Jacó com seus filhos? A predileção de Jacó por José e por Benjamim. Olha só que coisa impressionante. Você vê claramente que havia, quando eu falo sobre José na igreja, eu gosto de brincar que José era aquele filho que o pai comprava roupas no shopping, e era aquelas lojas caras e comprava. Os outros filhos, ele ia na feira e comprava dos meninos. E o texto deixa claro, e a gente percebe que essa predileção de Jacó por José gerava mal-estar no relacionamento entre os irmãos. E você percebe claramente que essa postura de Jacó em relação a José gerava ódio no coração dos demais em relação a ele. E eu me pergunto, quando eu olho para esse texto, se essa verdade muitas vezes não acontece na casa de muitos que estão sentados aqui. Claramente, filhos percebem que o pai ou a mãe tem uma predileção ou favorece a um ou outro, e isso muitas vezes o pai não esboça nenhuma preocupação e não se percebe que isso pode prejudicar a formação, o relacionamento entre os irmãos. E uma outra coisa, que uma atitude de José que a gente detesta entre irmãos. A gente detesta entre irmãos. Aquele irmão que tudo que você faz, ele corre e conta para o pai. Ô moleque, dedo duro. Eu tinha um irmão, meu irmão caçula, que também é pastor, pastorei em Botucatu, São Paulo. Ele era desse jeitinho. Aí eu falava: se tu falar com minha mãe, eu te desço o cascudo. Eu te desço o cascudo. Vai, conta para minha mãe, conta lá para papai que você vai apanhar. E José tinha essa postura. Todas as vezes que os irmãos faziam algo errado, ele corria e contava para Jacó. E muitas vezes nós gostamos disso. Por quê? Mas nós não percebemos que muitas vezes nós estamos gerando uma dificuldade de relacionamento entre os nossos filhos. Então essas pequenas atitudes são tremendamente danosas, e muitas vezes a gente não vai percebendo que isso vai enfraquecendo. A postura de Jacó na forma de tratar os outros filhos era de menosprezar, era de não dar a eles a honra que ele dava ao seu filho José. Por isso, quando eu olho para essas coisas, eu fico imaginando, se você, muitas vezes dentro da sua casa, não tem focado mais em um e abandonado mais o outro. Cuidado para um filho seu não ser o príncipe e o outro ser o plebeu na sua casa, né? Cuidado com essa postura, porque tudo isso são atitudes danosas, e que você não percebe o quanto dano você está causando, até que o resultado surja. Quando surge o resultado, é que costumeiramente o pastor ouve: onde foi que eu errei, pastor? Onde foi que eu errei? Segunda coisa que a gente observa no relacionamento da família de Jacó é que, devido às atitudes inconvenientes, devido a atitudes danosas, isso gerou uma série de vínculos frágeis e desarmoniosos. As atitudes de Jacó, a forma como ele conduziu o relacionamento entre seus filhos, gerou entre os filhos um vínculo muito frágil. Às vezes isso acontece no casamento, às vezes a grosseria do esposo, às vezes a grosseria da esposa, às vezes isso vai corroendo o vínculo, e esse vínculo vai se fragilizando. E quando ele chega num ponto, olha só o que acontece. Essas atitudes sempre geram relacionamentos doentios. Essas atitudes danosas, elas funcionam como uma espécie de câncer que vai gradativamente corrompendo os vínculos entre esposa e esposo, entre irmãos e irmãos, entre pais e filhos. Por isso que é uma necessidade da gente estar constantemente
repensando e cuidando dos nossos relacionamentos. E o grande problema disso é que a fragilidade e essa desarmonia dos nossos relacionamentos, e principalmente aqui do relacionamento da família de Jacó, eles eram evidenciados de forma tão, muitas vezes não era exposta, e muitas vezes essas coisas não são manifestas assim de uma forma muito clara. Os irmãos de José nutriam por José um ódio, mas esse ódio ele não era esboçado, ele não era manifesto, era um ódio incontido. Mas aqui dentro consumia um ciúme voraz, um desejo de prejudicar o irmão, mas estava contido, estava ali guardado. E a própria postura de Jacó em estar ali, parece que ele se omitia ao fato de que alguma coisa acontecia. E muitas vezes dentro da família existem relacionamentos que estão assim, mas eles ficam contidos, ficam guardados, ficam ali como se estivesse dentro de uma caixinha presa. Só que olha só o que acontece quando atitudes inconvenientes e danosas vão gerando vínculos frágeis e desarmoniosos. Chega um ponto em que esse negócio explode. Quantas vezes você já ouviu dizer assim: rapaz, o casamento de fulano acabou, mas parecia que eles viviam tão bem. Você viu fulano, você viu, olha, fulana deixou a igreja. Você viu o filho de fulano, ele não quer saber, brigou com os pais, saiu de casa. Exatamente isso, porque atitudes inconvenientes e danosas geram relacionamentos frágeis e desarmoniosos. E esses relacionamentos não tratados vão desembocar em fins terríveis. Olha que coisa interessante, ele desembocou numa trama maldosa, numa trama terrível, onde os irmãos de José planejam matá-lo. Eles arquitetam, eles planejam, ele faz toda uma estrutura, eles preparam o momento certo para vir com todo o seu ódio incontido, com toda a sua mágoa, com todo o seu ressentimento. Mas percebam uma coisa: tudo isso não veio de uma vez, tudo isso foi uma série de atitudes, pequenas atitudes. Às vezes o casamento acaba, não é porque simplesmente houve um fato, aquele fato só foi o estopim. Uma série de coisas foram sendo construídas. Às vezes a rebeldia do filho, às vezes a distância do filho, às vezes quando o filho se afasta de algumas coisas isso tem sido construído, mas você faz muitas vezes como José, como Jacó, percebe a coisa, não toma nenhuma atitude, mas quando o fim chega, quando o resultado chega, um resultado trágico e desastroso, aí às vezes a gente fica se questionando por quê? Por que isso aconteceu? Por que essa situação explodiu desse jeito? Por que meu casamento acabou? Por que meu filho não quer mais vir para a igreja? Eu não consigo mais controlar meu filho, eu não consigo mais conversar com ele, ele não me dá mais ouvido. Gente, as coisas são construídas, as coisas não... Os desgastes do relacionamento vão acontecendo, e a gente tem que estar continuamente parando e observando se as nossas atitudes. Comece a repensar um pouquinho sobre sua postura. Como é que tem sido o seu relacionamento com sua esposa? Como é que tem sido o relacionamento seu com seus filhos? Hoje pela manhã eu estava conversando com Marcos e Adriana sobre o texto de Eclesiastes, que ele diz assim: há tempo para tudo. Nos nossos dias, a gente precisa urgentemente ter sabedoria para discernir o tempo. Na hora de plantar, tem muita gente querendo colher.
E na hora de colher, tem muita gente que não vai colher nada, porque não plantou. A vida da gente é sabedoria para perceber que a vida é uma construção. São coisas que são plantadas diariamente, constantemente. São coisas que são colocadas todos os dias com atitudes simples, mas poderosas. Com as atitudes simples, mas transformadoras. E a tristeza, irmãos, é que muitas vezes aqueles que experimentam esses eventos trágicos em seus relacionamentos, restam apenas o lamento profundo, o sentimento de culpa por não terem tratado as coisas no seu devido tempo. O que eu estou chamando você nessa noite é o seguinte: nessa manhã, vamos tratar as coisas no seu devido tempo. Vamos ter a sabedoria de semear no tempo de semear. A minha região é uma região muito... A economia é fortemente agrícola. Esse período agora, tem os irmãos que plantam soja, e eles fazem o seguinte: esse período é o período em que eles estão preparando a terra. Eles estão jogando calcário na terra, estão preparando, porque eles sabem que daqui a pouco, no mês de novembro, início de dezembro, começa a chover. Então eles já têm que preparar a terra. Eles já têm que providenciar esse preparo para que ele comece no final do mês de novembro para início de dezembro. No começo da primeira chuva, eles começam a semear. E eles sabem que o tempo da colheita não é agora, mas o tempo de preparo é agora. Na vida da gente, a gente tem que ter essa concepção. A hora de semear, de preparar a coisa é agora. E aqui eu quero mostrar para vocês: se nós queremos ajustar coisas no nosso casamento, no nosso relacionamento com esposa, com filhos, dentro da nossa família, entre irmãos, eu quero mostrar para vocês o que Deus fez para que a família de Jacó pudesse ser redimida, ajustada, corrigida. Eu quero propor a você nessa manhã o seguinte: você quer experimentar, corrigir coisas, viver bem? Introduza o remédio da graça na sua família, para que a sua família possa experimentar ser, talvez muitas das coisas que eu estou falando vocês não possam ter experimentado, mas vocês têm experimentado outras. Eu quero mostrar para vocês aqui como Deus redimiu a família de Jacó e que remédios Deus introduziu para que essa família fosse redimida. Abram, por favor, Gênesis 42. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler apenas o 45, capítulo 45 de Gênesis, para sermos mais breve, 45 do 1 ao 10. Diz assim esse texto, 45 do 1 ao 10. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já não houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa,
e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Queridos, o que essa experiência nos mostra? Deixa eu fazer um pequeno relato. José, odiado por seus irmãos, é vendido como escravo para os midianitas, que levam ele e o vendem para Potifar. Lá ele se torna escravo de Potifar. E ali o que acontece? Ali, sendo escravo de Potifar, José descobre qual era o seu dom, qual era a sua vocação. Ali na escravidão, José descobre que Deus o chamou para ser administrador. E ele começa a administrar toda a casa de Potifar, até o momento em que ele experimenta novamente uma experiência dolorosa e marcante, onde a mulher de Potifar deseja ter relação sexual com José. Ela quer que José se torne seu amante. E José vira para ela e diz assim: o meu senhor não sabe de nada que tem na casa dele, ele não sabe dos bens dele, ele entregou tudo nas minhas mãos, apenas uma coisa ele não me entregou: a esposa dele. Faria eu tamanha maldade com o meu senhor? José foge da presença dela. No entanto, ela tira a capa dele e ela então sai caluniando José, dizendo que José queria deitar à força com ela. José vai parar na prisão. Ali na prisão ele permanece durante um período onde ele revela o sonho do copeiro do rei. Esse copeiro é restabelecido à função através do seu sonho, que é revelado por José. Só que o copeiro esquece. O faraó tem um sonho e o copeiro então lembra de José na prisão. José é levado à presença do faraó, revela o sonho, e José dá a faraó os passos para que possa proceder diante do sonho que ele teve. E esse José então, faraó diz assim: mas aonde encontrarei um homem que possa fazer conforme você está dizendo e me revelando no seu sonho? Faraó diz: só existe um homem, você. Então você será governador do Egito. Só existirá um homem acima de você, eu. Abaixo de mim só você. E você administrará todo esse período. O sonho de Faraó era: o Egito passará 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E aí a recomendação, a revelação de Deus a José foi: separe 1/5 de toda a colheita durante o ano de fartura para suportar os 7 anos de escassez. Isso é excelente. Eu falei sobre uma boa gestão da vida financeira falando sobre José. Separe 1/5 da sua renda, todo do que você ganha, que é uma excelente forma de você administrar os seus valores. Aí o que acontece? José aqui se torna governador do Egito. A região onde moram os seus irmãos, o seu pai e seus irmãos estão enfrentando grande seca. E eles sabem que o Egito tem mantimento com fartura. E eles então dizem, Jacó vira para os seus filhos e diz: meus filhos, vão lá ao Egito e comprem alimentos, porque lá tem alimento com fartura. E eles vão e fazem esse processo. Lá José os reconhece, mas eles não reconhecem José. E há algumas experiências que nós não vamos relatar, mas aqui o texto que nós lemos mostra o exato momento depois de uma ida e de uma vinda novamente deles, em que José se mostra aos seus irmãos. Mas quando a gente olha para a atitude de José, diante do ódio que os irmãos manifestou na venda dele, aquele ódio de planejar a venda, de planejar até a intenção de matá-lo, nós observamos uma coisa. Primeiro, o meu pai falhou comigo. Minha irmã, minha mãe errou comigo. O seu pai pode ter errado com você. Seu pai pode ter batido. Sua esposa pode ter falhado com você. Seu esposo pode ter tratado você de forma agressiva. Algumas experiências que você vivenciou podem ter sido dolorosas. Algumas experiências que a sua família passou podem ter sido tremendamente marcantes. Mas o que fazer com tudo isso? Se eu quero viver os princípios do reino de Deus nos nossos dias, o que eu tenho que fazer?
O que eu tenho que fazer com as experiências dolorosas, marcantes, que aconteceram na minha família? Olha só o que José fez. Verso 4. O verso 4 do capítulo 45 diz assim: E disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Queridos, olha só. Diante de algumas experiências dolorosas, nós na família pegamos as experiências difíceis, a gente pega o tapete da nossa casa e empurra as experiências. E nós não queremos tratar. Nós muitas vezes vemos as situações acontecerem, nós vemos o nosso filho com postura e você faz de conta que não quer enxergar. Você está vendo seu marido te ferindo, sua esposa te ferindo, você está vendo algumas coisas acontecendo e você pega as coisas e você vai empurrando para o tapete da vida. E você nunca trata essas coisas. Irmãos, olha que coisa interessante quando a gente olha acerca desse texto. José vira para os seus irmãos e José não está aqui disposto a esquecer o que aconteceu. Se você olhar as palavras de José, José diz assim: Eu sou José a quem vós... Qual é a palavra que está aí? Qual é o verbo? Vendeste. Queridos, se nós queremos viver os princípios da palavra de Deus, se nós queremos ter uma família saudável, primeira coisa, a gente tem que ter a disposição de tratar as pendências do passado. Sabe por quê? Mágoa. Se alguém te feriu, eu conheço casamentos em que o marido falou algo e a mulher guardou aquilo 10, 15 anos de casado. Aquela palavra é como um sino na cabeça dela. Todos os dias, quando ela ouve algo semelhante na sua cabeça, ela lembra dos detalhes daquelas palavras que ele disse naquele dia. E você está pensando que aquilo prende, aquilo escraviza, aquilo é algo que corrói, é um câncer que tira da pessoa a alegria, é um câncer que tira da pessoa a capacidade de olhar para o marido e ter de novo prazer, de conversar e de vivenciar uma vida a dois com ele, porque aquela mágoa, aquele ressentimento está lá corroendo toda a sua esperança, toda a sua motivação. Eu tinha um sentimento com meu pai, porque meu pai bebia muito. Meu pai quebrou umas 3 a 4 vezes, porque ele bebia muito. E isso ia levando uma família a uma situação difícil. E a gente entrava num processo de cada vez mais que meu pai bebia, era um desespero. A gente chegava em casa, era uma coisa que não tinha paz, era uma angústia, Várias vezes minha mãe teve que sair correndo da minha casa, da nossa casa, para que meu pai não espancasse. E eu nutria dentro de mim um ódio em relação ao meu pai. Eu via todo o mal que ele causou à minha família, e eu olhava para ele como se fosse o câncer que corroía a paz e a alegria dentro da minha família. Em alguns momentos da minha vida eu desejei que meu pai estivesse morto, para que a gente vivesse em paz. Mas será que a paz era a morte dele? Mesmo que ele morresse, a mágoa estaria dentro do meu coração. A forma de tratar isso foi: o que meu pai tem a me oferecer? O evangelho nunca o alcançou, nunca o transformou, mas a minha vida, eu tenho algo a oferecer para ele. E o meu coração compreendeu que não era eu que deveria cobrar dele, exigir, mas era eu que tinha que dar algo a ele. Ofereci o meu coração e o meu perdão. Quantos de vocês aqui tem coisas na vida de vocês? Não estou falando de maldição, irmão, por favor.
Mas são experiências traumáticas e dolorosas que ao longo da vida a gente vai guardando ressentimentos, mágoas que vão acumulando e vão tornando as nossas vidas amarguradas. Por quê? Não tratou coisas. É interessante que José chega para os seus irmãos e diz: olha, eu sou José, a quem vocês venderam no Egito. José não ignora o fato da ação deles, mas José está ali para resolver aquela situação. José estava ali para tratar aquela relação entre ele e seus irmãos. Mas é interessante que a ação de José acerca disso não é de amargura ou ódio em relação aos seus irmãos. Não é aquela postura de dizer assim: vocês não prestam porque vocês me fizeram isso. Não. A disposição de José de abandonar toda e qualquer postura de superioridade, de alguém que me fez o mal, eu quero causar o mal a você. Não. A postura de José é de resolver, é de tratar essa situação. Por que na sua vida, o que ainda te incomoda no seu coração? O que coisas que você vivenciou na sua família, vivencia entre você e seu esposo, que ainda não foram resolvidas? Não está na hora de resolver? Até quando você vai fazer de conta que isso não machuca? Até quando você vai fazer de conta que isso não existe? Tenha disposição de tratar essas coisas. Queridos, a melhor coisa é você dizer assim: olha, eu estou em paz com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Sabe o que faz isso? Isso faz você de novo olhar para a sua esposa, para o seu esposo, abraçar, celebrar cada momento com ele. Porque pendências são entraves na sua vida. Quantos filhos aqui têm dificuldade de se relacionar com o pai por coisas que o pai falou ou fez que machucou, mas você nunca tratou isso na sua vida? Segunda coisa que eu quero mostrar aqui nessa manhã, olha só, verso 5, olha o que ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Por me haverdes vendido porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu quero só ler esse texto. Olha só, eu quero ler com vocês agora. Olha como são os irmãos de José. Eu quero ler o capítulo 50. Vamos lá? Portanto, 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é caso de José nos perseguir e nos retribuir o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus irmãos. E respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Irmãos, olha só, olha o que José diz. Deixa eu só comentar o capítulo 50. Capítulo 50, Jacó morre. Aí os irmãos de José dizem assim: rapaz, José não fez mal porque nosso pai estava vivo. Rapaz, José agora deve vir com tudo para cima da gente. Vamos fazer o seguinte: vamos dizer para José que o nosso pai... Olha que irmãos, gente boa, né? Que irmão, gente boa, esses irmãos de José.
Vamos dizer para José que o nosso pai, antes de morrer, ele virou para a gente e disse assim: José, perdoa o mal que seus irmãos fez, José. Não faça mal nenhum. Olha só que esses irmãos de José maquiam os bichos, mesmo depois de tudo que José fez, os bichos ainda estão maquinando o que não presta. Mas olha só, aí eles fazem todo esse planejamento, e aí eles vão lá, e vocês olham que eles dizem para José isso, e depois eles se ajoelham diante de José e dizem assim: nós somos teus servos, José, não nos faça mal. Olha a lição de José para mim e para você. José substitui a vingança pelo perdão. Olha a resposta de José no capítulo 50. Acaso sou eu Deus? José não está dizendo que os irmãos dele são inocentes. José não está dizendo que os irmãos dele não erraram. José não está passando a mão na cabeça dos irmãos. O que José está dizendo é: não é o meu papel julgar vocês. Não é o meu papel trazer juízo sobre a vida de vocês. Isso cabe a Deus. É Deus que vai julgar vocês, e Deus é que vai dizer a vocês se vocês estão certos ou estão errados, se vocês merecem ou não juízo. Quanto a mim, o que cabe a mim é perdoar vocês. O que cabe a mim e a você é perdoar nossa esposa quando é perdoar seu esposo, queridos, é perdoar seu filho, é perdoar seu pai. O que cabe a nós é isso. E o perdão que José, queridos, oferece, olha só, o perdão de José é caracterizado não pelo esquecimento do dano gerado, mas pela disposição de não imputar a eles sofrimento. Porque olha só, muitas vezes tem gente que gosta de perdoar assim: eu perdoo, mas olha, você lá e eu cá. Quem disse que isso é perdão? Isso é vingança, rapaz. Isso é vingança. Você não quer ter contato com a pessoa, é uma forma disfarçada de vingança. Eu não quero perdão, mas eu não tenho mais nenhuma confiança. Vingança. Você está só escondendo a sua raiva através. Já imaginou se Deus falasse assim: ó, eu vou te perdoar, Nelson, mas não precisa vir mais na casa do Senhor, não. Estou lascado. Já imaginou se Deus falasse assim: eu vou te perdoar, mas não confio mais em você, não. Não pastorei mais minha igreja, não. Vai procurar emprego. Deus não age assim. Por que você quer agir assim? E a resposta de José é justamente isso: você é Deus, é? Você é Deus, que você pode chegar, subir no trono e dizer assim: eu não perdoo você, eu não perdoo. Se Deus perdoa, acaso você é Deus? Acaso você é Deus? Por isso, queridos, e outra coisa, olha como José compreende a vida. A minha maior tristeza é ver que muitos cristãos não compreendem que muitas experiências dolorosas que Deus permite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero que você me responda aqui. Você passou por uma experiência dolorosa na sua vida? Assim, aquela que diz: nossa, pastor, aquilo foi uma dor tão profunda na minha alma. Deixa eu te fazer uma revelação. Por favor, não é profetada, não, é revelação bíblica. Quem permitiu que você passasse por essa experiência? Não ouvi. E por que se você se torna uma pessoa amargurada pela experiência e não se torna uma pessoa amadurecida pela experiência que você vivenciou? Olha como José olha para essa situação. José diz no capítulo 50, ele diz assim: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. E no capítulo 45, José diz assim: não se entristeçai vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, para conservação foi que Deus me enviou.
José consegue enxergar naquela experiência traumática da traição dos irmãos, da calúnia da esposa de Potifar, mas José consegue enxergar ali uma dimensão que só a graça de Deus nos faz enxergar, que toda aquela experiência vivenciada era um processo de Deus, não apenas para tratamento e correção e aperfeiçoamento da vida de José, mas sobretudo para uma preservação do povo de Deus. Será que você não percebe que as experiências duras que a gente vivencia são instrumentos de Deus para corrigir imperfeições no nosso caráter e para aperfeiçoar a nossa fé? José diz, olha só como a experiência de José é tremendamente dinâmica e abençoadora. José consegue enxergar que José era um filhinho de papai, gente. José era cuidado por Jacó, recebia a melhor túnica, vai ser escravo, mas na escravidão ele descobre sua vocação. Vai ser caluniado, vai parar na prisão. Na prisão a vocação de José é confirmada. Agora veja uma coisa, na experiência da traição dos irmãos não há murmúrio e reclamação acerca da experiência. José olha para aquela experiência e transforma aquela experiência em fonte de crescimento, em fonte de amadurecimento, em fonte de compreensão da vontade de Deus. É caluniado pela mulher, vai parar na prisão. Ali ele confirma a vocação de Deus, e ali ele experimenta novamente fazer o que Deus quer. Mas veja que Deus o prepara para colocar onde Deus queria que ele estivesse. E José compreende isso. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida de vocês. Por isso, meus queridos, se nós queremos ter uma vida saudável nas nossas famílias, comece a crescer com as experiências. E ao invés de você se encher de mágoa e ressentimento, substitua o desejo de vingança pela disposição de perdoar. Existe uma frase que diz o seguinte: quando nós matamos, somos animais. Quando nós julgamos, somos homens. Mas quando nós perdoamos, nós nos parecemos com Deus. Quando nós perdoamos, parecemos com Deus. Porque, queridos, julgar todo mundo julga, matar os homens matam, até os animais para sobreviverem mata. Mas perdoar é só ato da graça divina de Deus. Por isso, queridos, José compreende que os longos anos de sofrimento, Deus usou toda aquela situação para realizar a vontade dele. E o mesmo Deus, irmãos, está usando todas as suas experiências, sejam elas boas ou desagradáveis, Deus está usando para que você cada vez experimente e veja transformação na sua família, transformação em você, transformação na sua esposa, transformação nos seus filhos. Pegue todas essas experiências e converta isso, queridos, para amadurecimento e aperfeiçoamento da sua fé. Mas para isso, troque a vingança pelo perdão. Quem nessa manhã precisa ser perdoado na sua vida? Seu esposo? Sua esposa? Seus pais? Seu irmão? Seu irmão muito te machucou. Quem aqui precisa ser perdoado na sua vida? Em nome de Jesus, saia daqui para perdoar. Curve a sua cabeça e diz: Senhor. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu também não, irmão, nós somos iguais. Não temos diferença nenhuma. Nós somos do mesmo jeito, eu também não consigo perdoar. Ah, pastor, é porque essa pessoa... Eu também, irmão. Aquela pessoa fez muito mal. Ah, porque o senhor não sabe a minha situação. Irmãos, eu já fiquei até de madrugada com pessoas orando e tentando aconselhar, e depois essa pessoa me apunhalou pelas costas, me escreveu carta me detonando. Para com esse negócio. Não pense que sua dor é maior do que a dor dos outros. Todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem suas dores. Mas você quer corrigir coisas na sua vida, na vida da sua família,
Vamos perdoar? Vamos perdoar, irmãos? Não ouvi. Vamos perdoar. E só uma advertência: quem não perdoa não experimenta perdão. Quem não perdoa não experimenta perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E última coisa, irmãos, estou matando você no banquinho aí, né? Só um pouquinho, mais uns 30 minutos eu termino. O pastor vem de longe para ficar aqui enrolando a gente. Terceira coisa, para redimir a família de Jacó, olha só, há uma disposição de José de retribuir o mal com o bem. Eita, rapadura é doce, mas não é mole não. Rapadura é doce, mas não é mole não, amigo. Eu costumo dizer alguns ditados populares lá na igreja. Irmãos, ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. José vai em direção aos seus irmãos com saudade, com desejo de abraçar seus irmãos, e os seus irmãos tudo desconfiados. E ele vai e abraça seus irmãos. O capítulo 45, verso 22, diz que José deu cada um uma muda de roupa nova. Deu roupa para cada um. No versículo 24 diz que quando ele despediu seus irmãos, ele diz assim: olha, não briguem pelo caminho, não fiquem culpando um ao outro, não esqueçam isso. Lá no capítulo 50, quando eles chegam para dizer sobre a morte do pai, tentando novamente enganar José, José diz assim: não temais, não temais, eu vos sustentarei, a você e a vossos filhos. Todo o mal que você, olha só, todo o mal que foi feito, José converteu isso em bondade, em fazer algo por eles. Eu vou sustentar vocês. E não apenas vocês, eu vou sustentar vocês e seus filhos. Veja que todo o ódio despejado contra José, José pegou esse negócio e converteu isso em bem para a vida daquelas pessoas. Nenhum relacionamento pode ser efetivamente restaurado apenas com boas ideias. São novas atitudes, são novas posturas tomadas em submissão à vontade de Deus que realmente produzem. Não adianta a gente dizer: olha, eu vou perdoar, mas se efetivamente você não toma uma atitude contrária ao que a pessoa teve em relação a você, se você não teve uma postura dessa forma, você na verdade não perdoou. Se você não converteu o mal em bem, você não compreendeu o que Paulo diz lá em Romanos. Você não compreendeu a atitude de José. Quem nos faz mal deve ser retribuído com bem, porque só se vence o mal, só se vence o mal. Queridos, muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas ignoramos as pessoas. Muitas vezes dizemos que perdoamos, mas deixamos de ter contato com a pessoa. Efetivamente, o perdão é você transformar o mal em bem. Queridos, Provérbios 25, verso 21 a 22, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, o que acontece? Como? Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará.
perdão é acompanhado dessa transformação. Queridos, eu fico olhando, quando eu lembro desse texto, eu me lembro daquela imagem que, quando eu leio as Escrituras, vem à minha mente. Estevão, em Atos, sendo apedrejado, morrendo, e ele olha e vê os céus abertos, e ele olha para as pessoas que estavam atirando pedras sobre eles, e ele diz: Senhor, não impute sobre eles mais este pecado, não coloque sobre eles. O desejo de Estevão naquele momento era: não faça mal a esse povo, mas perdoe esse povo pelo mal que estão fazendo a mim. Não é colocar sobre eles o desejo de vingança. Muitas vezes nós somos como os discípulos, certa vez, andando com Jesus, e o povo estava causando alguns transtornos. Os discípulos viraram e disseram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore mandando fogo do céu? Aí Jesus diz assim: vocês estão andando comigo e não sabem de que espírito eu venho? Parece que muitos de nós não sabem que o nosso mestre bradou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não fazem o que fazem. Não sabem o que fazem. Quando a gente olha para isso, a gente compreende que Jesus não está desejando vingança, mas sim abençoar as pessoas. Aquela morte não foi foi justamente porque ele queria trazer o bem sobre a vida das pessoas. Amados, a família de Jacó foi restaurada, foi redimida, porque José estava disposto a transformar a disposição de retribuir mal com o bem. Você quer experimentar a sua família ser redimida, ser transformada, os seus relacionamentos serem transformados? Olha, mulher, quando seu marido brigar com você, ficar revoltada, tudo, não dê uma semana de ausência não, viu? Coitado do homem, né? Uma semana. Tem mulher que deixa o cabo 30 dias e o cabo lá está subindo pelas paredes, sapateando. Isso é vingança. Retribua o mal com o bem. Meu querido, cuidado com as suas atitudes. Homem é grosso, eu sou grosso. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala com as nossas esposas, a forma como a gente se dirige a ela, a gente como trata ela. Tenha cuidado com relação a isso, para que com as suas atitudes você não esteja tornando o seu relacionamento frágil com sua esposa. Eu quero concluir, irmãos, deixando 3 coisas para vocês refletirem. Primeira coisa: você tem investido e se preocupado significativamente com o seu relacionamento, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais? Você se preocupa com isso? Ou você leva isso na barriga? É uma coisa que você se preocupa de estar constantemente se reavaliando, conversando sobre, se perguntando, ou perguntando ela, ou perguntando ele, ou dialogando com seus filhos? Você verdadeiramente tem investido significativamente nos seus relacionamentos? Outra coisa: será que algumas atitudes suas que fossem corrigidas não poderia melhorar o seu relacionamento com sua esposa, o seu relacionamento com sua esposa, o seu relacionamento com seus filhos? Se você abrisse mais tempo para ficar com sua esposa, abrisse mais espaço para ficar com seus filhos, para conversar mais com sua esposa, para conversar mais com sua esposa, com seus filhos, será que essas coisas não tornariam o seu relacionamento melhor? Segunda coisa: você possui pendências em sua vida? Tem algumas coisas que não estão bem ajustadas no seu casamento, algumas mágoas com relação ao seu esposo, algumas mágoas em relação aos seus filhos. Será que não existem pendências na sua vida e que precisa hoje serem corrigidas? Não deixe que a tragédia aconteça para que você venha dizer: meu Deus, o que aconteceu?
Terceira coisa, como está o seu relacionamento com Deus? Lembre-se que a partir da intimidade com Ele é que todas as demais coisas acontecem na nossa vida. É somente pela graça que eu consigo perdoar. É somente pela graça que eu consigo corrigir. É somente pela graça que eu consigo viver do jeito que Ele quer. Que Deus conceda a você, queridos, a graça de experimentar o remédio da graça. O remédio da graça para a sua vida é: trate as pendências. O remédio da graça na sua vida é: perdoe. E o remédio da graça na sua vida é: responda ao mal com bem. São essas coisas que Deus diz: eu não consegui fazer isso aqui, mas Deus diz: eu posso consertar se você começar a fazer aqui. Que Deus conceda a graça a você de experimentar o remédio da graça de Deus, como José experimentou na vida dele, e assim pôde ver a sua família, o relacionamento dele com seus irmãos serem restabelecidos. Que Deus abençoe, que Deus aplique isso no seu coração.